Conhecidos por sua sobriedade e objetividade, os jornalistas de TV roubam a cena quando deixam transparecer emoções em frente às câmeras. Uma tragédia muito grande, o falecimento de um colega, a despedida da emissora, uma reportagem sobre pessoas passando dificuldades, tudo isso pode ser gatilho para o âncora chorar. E dessa vez quem quase chorou foi a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos. Tudo porque ela teve que dar uma notícia ruim do governo Lula. Nem a Globo está conseguindo disfarçar. Durante o Jornal Nacional, a jornalista Renata Vasconcelos escancarou o rombo nas empresas estatais causado pelo governo Lula, fugindo um pouco da linha puxa-saco com relação ao mandato petista. Repara na expressão de tristeza dela. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. A cara de derrota da militante para dar a notícia. Conclusão, para as estatais, Lula é pior do que a pandemia. Se não ficou claro bastante, quando a Renata diz pela primeira vez em 8 anos, ela quer dizer que sempre nos períodos de governo PT, as estatais brasileiras apresentam altos prejuízos. Ao final, a matéria diz que em 2022 os lucros chegaram a 5 bilhões de reais. Mas repara como ela esqueceu de informar que nos últimos 4 anos o governo era de Jair Bolsonaro. Eles mentiram tanto de 2019 a 2022 que agora não podem falar o nome dele e relacionar a bons resultados. É a Globo sendo o puro suco da manipulação. Outra coisa interessante é como o Jornal Nacional dá os números, mas não dá o contexto nem nada a mais. Por exemplo, além da economia em queda, qual a meta da atual gestão? Quais os projetos para a saúde? E para a educação? E para a segurança? E os investimentos em infraestrutura, para além dos números, vão sair do papel? A Renata era tão cheia de opiniões e conclusões na época da pandemia, por exemplo, por que ela não faz uma avaliação dos motivos que estão levando à destruição da economia e das estatais agora? Por que ela não faz uma análise sobre o que o governo anterior fez de certo para que as estatais dessem lucro? Porque alguma diferença deve ter, né? Eu digo, Bolsonaro colocou técnicos nos cargos e os proibiu de roubar. Foi como ele mesmo disse. Se entendo tudo de economia? Lógico que não, mas sei que se parar de roubar, sobra dinheiro. Mas a Globo não pode falar isso, né? Ela fala em rombo nas estatais, mas o certo seria roubo nas estatais. Lula não só colocou os petistas nas estatais, ele também as transformou em cabides de empregos para aliados políticos e em vacas leiteiras para amamentar quem ajudou a chegar ao poder. A sentada de Lula na cadeira de presidente só foi possível porque uma porrada de gente no Foro de São Paulo, no Judiciário, na imprensa, se uniu e trabalhou para isso, já contando com a compensação que receberiam. Agora o bebum está no poder, mas está cheio de credores. Ele tem que dar dinheiro a toda essa gente que o colocou no Palácio do Planalto, entre eles a Globo. E para isso, sangra as estatais. Esse prejuízo não é só incompetência do PT, é o PT enchendo os bolsos para nunca mais sair do poder. E a Renata faz parte dessa cadeia alimentar. De onde ela acha que vem o dinheiro para manter as luzes da Globo acesas? A mesadinha dela sai dessas estatais também, na forma de anúncios generosos do governo Lula. De 5 bilhões positivos para 6 bilhões negativos. São 11 bilhões que foram para o ralo ou para os bolsos de alguns. A Renata faz cara de velório porque foi forçada a dizer a verdade sobre o governo Lula. E eu garanto, o PT faz tanta caca que em breve essa cara de tristeza dela será a cara normal. Já chegamos no momento em que nem Pix do Lula está conseguindo encobrir as pataquadas. Renata, não fique triste. Fique
Fique orgulhosa, afinal, você ajudou a construir tudo isso. Faz o L. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.